Vamos dizer que você quer criar um personagem do zero, mas não sabe como iniciar uma história, talvez com início, meio e fim, e provavelmente não sabe o que fazer sobre? Eu sou a Sky, uma artista tradicional. Bora pro vídeo! Esse vídeo foi uma ideia que eu tive por causa de um comentário passado, e pensando bem, seria legal de falar algo além de desenho e design. Mas que tal outra coisa envolvendo arte? Escrita! Uma das coisas mais importantes quando se fala de criação de personagem é o world building. World building, ou construções de mundo em português, é o processo de construção de um mundo original, muitas vezes associado a todo um universo fictício, como as histórias da Marvel, DC, Disney, entre outros. Você pode imaginar o world building como o palco onde acontece a história. Ah, mas a gente está falando do personagem, não do mundo. Isso é verdade, porém o ambiente ao redor dos personagens também afeta sua personalidade, história e motivações. Exemplo, em um mundo sombrio e sujo, o protagonista, Arthur, após o assassinato de sua mãe, Clara, se sentiu obrigado a lutar por um mundo melhor e ser o justiceiro daquele lugar. Como podem ver, este palco, World Building, é um lugar onde crimes acontecem frequentemente, um mundo sujo e injusto, e o protagonista é afetado por este palco, pois sua mãe é assassinada. Com isso, no ponto de vista do personagem, ele vê que agora, como objetivo, parar esses crimes e melhorar o palco, o mundo. E com isso podemos ver que o palco afeta a história do o personagem e suas motivações. Uma das coisas que você precisa saber de world building é que você pode elaborar sim, mas é uma ideia não muito interessante de você escrever uma tonelada de coisa e só 0,9% ser realmente importante para a história. Mas você ainda pode escrever eles, você tente fazer eles relevantes e se não for, só bote como uma coisinha extra e não traga muito para a história. Afinal, se não é relevante, geralmente atrapalha. Mas isso é com world building. Agora vamos falar dos personagens. Os personagens são a coisa mais importante e essencial para uma história. Sem personagem não tem história. Mas criar personagens é difícil, então eu provavelmente vou dividir essa parte em outros vídeos. Mas eu vou falar as coisas básicas de criação de personagem. Um personagem precisa de personalidade. Personalidade é a coisa mais básica em uma pessoa. Todos nós temos personalidades e traços de personalidade. Uma dica que eu quero passar é que quando você for escrever seu personagem em ação, não fale, faça. Uma forma eficaz de mostrar a personalidade de quem é o seu personagem é mostrar ele agindo. Não precisa simplesmente ser ele agindo fisicamente, como uma luta ou ação eficaz. Apenas qualquer coisa que faça com que ele afete a trama, de forma grande ou pequena. Não porque ele precisa, mas sim porque ele quer e porque é quem ele é. Aparência. Aparência é algo importante para um personagem, porém não obrigatório. Um personagem pode ser representado apenas por sua voz, mas isso não é tão apelativo e às vezes é só usado em histórias de mistério. E tente fazer o seu personagem com uma aparência única. Eu vou criar outro vídeo de design de personagem, mas se você estiver interessado em saber mais, eu tenho por enquanto meus 2 vídeos que provavelmente estão aí na tela. Lore. Lore é a história do personagem. Mesmo essa palavra sendo usada na maioria das vezes, não é o termo técnico. A palavra lore vem do inglês antigo e significa, de forma geral, conhecimento ou ensinamento tradicional. No contexto moderno, especialmente na cultura pop, ela se refere ao conjunto de informações de fundo que formam o universo de uma obra de ficção. E de novo, tente não fazer sua lore sem saber o seu world building, a não ser que seu personagem tenha uma personalidade forte por causa do seu passado, fazendo ele ser provavelmente positivo em um mundo de caos ou negativo em um bom mundo. Ótimo! Agora temos os palcos e os personagens. Mas será que está faltando algo? Uma dica que eu quero passar é que se você for criar um personagem e você quer que ele seja bom, tente sempre fazer ele imperfeito. Imperfeição é ser humano também. E muitas vezes fazer seu personagem com dificuldades, seja sociais ou até mentais, pode fazer seu personagem mais relacionável com o público. Quer exemplo? Rita Boot de Boot The Rock, Saiki K de A Vida Desastrosa de Saiki K, a maioria dos personagens de Scott Pilgrim, mas não faça um personagem que só erre, aí isso fica irritante, a não ser que você quer escrever comédia e fazer algo como o Tomoko de Watamoko, mas isso não vem ao caso.
E tem erros simples, como dificuldade em socializar. Você não precisa botar esquizofrenia, depressão e um monte de traumas e dificuldades para fazer um personagem relacionável. E uma nota rápida. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é que, se eu quero fazer um personagem mais realista, geralmente isso ajuda o público se relacionar mais com ele. Então, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é basear os meus personagens em pessoas que eu conheço na vida real. Muitos dos meus personagens têm fragmentos da minha personalidade mesmo e de pessoas que eu conheço. Muitas vezes meus personagens são inspirados em amigos, familiares, etc. É algo legal de se fazer, mas não tente fazer literalmente a pessoa que você conhece na história. Você tem que fazer algo original também, né? E uma coisa importante de se fazer também é você fazer seu personagem agir. Não deixe a trama carregar o seu personagem, e sim o personagem carregar a trama. Este é o fim do vídeo. Por favor, se inscreva. Eu ainda sou um canal bem pequenininho, mas porém eu tô tentando. Vai aparecer outros vídeos, então se quiser mais, fica aí pro final. Tchau, tchau.